Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo 38. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo 38. Diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e álons. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias. De acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Irmãos, orem junto comigo, por mim e por vocês, para que Deus ilumine a minha mente e abra também a de vocês, para que vocês possam entender. Oremos. Bendito Deus, eterno, santo, poderoso e excelso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus bendito, eu te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, me faça compreender, Deus, a tua palavra, para que com fidelidade eu venha fazer exposição da mesma. Deus bendito, eu te peço por cada um que aqui está, que o Senhor abra a mente, abra o entendimento, para que eles possam, Deus, compreender a tua palavra, e assim nós crescermos juntos na graça e no conhecimento. Deus bendito, manifesta-se em nosso meio. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças ao nosso bendito Deus, mais um domingo, mais um dia que Deus nos concede e mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos a Deus. Muitas e muitas vezes nós não agradecemos, isso digo por mim mesmo, esses momentos de estarmos em paz, de estarmos com saúde, e nós só notamos que esses momentos são bênçãos da parte de Deus quando a gente começa a passar por dificuldade, começa a enfrentar uma doença como Gilberto enfrentou, aí a gente vai lembrar, eu era feliz, como a gente já diz isso no mundo já, e não sabia. Eu era feliz, não sabia, tinha saúde, minha família saúde, a gente tinha um pão de cada dia e não sabia. Isso acontece até comigo, irmãos. Às vezes eu dizia assim, eita, o dia foi chato, aí depois eu paro, chato por quê? Oxe, me acordei com saúde, minha família com saúde, amigos com saúde, cultuando a Deus, servindo a Deus, oxe, foi chato por quê? Na verdade, eu que sou chato. Aí quando a pessoa cai numa dificuldade, num problema, a pessoa lembra, eita, como era bom aqueles dias. Por isso, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus constantemente. Irmãos, dando continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou João, no último domingo fiz aqui a exposição da perícope que fala acerca da morte de Jesus, e hoje iremos meditar um pouco na perícope, ou seja, numa parte do texto que fala sobre o sepultamento de Jesus,
e algumas minúcias, ou seja, alguns detalhes que são muito importantes nós sabermos e também aprendermos como lição. O versículo 30, o versículo 34 diz assim, 33, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Irmãos, um detalhe que eu quero que os irmãos prestem atenção é que esse José de Arimateia, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e eu também acreditava assim. Eu pensava que o nome de José de Arimateia, Arimateia era o sobrenome de José. Inclusive, o prefeito da nossa cidade, o nome dele é José de Arimateia. Possivelmente a mãe dele pensava que o nome desse homem chamado José, esse homem da cidade de Arimateia, o sobrenome dele era Arimateia, mas não é. Arimateia era uma cidade, e a gente vai ver isso no texto de Mateus capítulo 27, versículo 54, abram aí, Mateus 27, 54, são os detalhes que é bom a gente aprender. 27, 50, 57, vou ler. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José. Olha só, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Lucas 23, versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia. Por mais que João ele registre que ele, ao registrar o sepultamento de Jesus, ele diz, ele chama José de Arimateia e não traz esse detalhe que Arimateia era uma cidade, e por isso algumas pessoas falam isso até hoje, inclusive eu também acreditava que Arimateia era o sobrenome de José, por isso que se chamava José de Arimateia, mas não, era José de uma cidade, era José da cidade de Arimateia, e essa cidade de Arimateia era exatamente na Judeia. Eu acredito que os irmãos entenderam. Portanto,
se alguém perguntar a vocês, ou um dia vocês quiserem batizar algum filho, neto, batizar não, registrar algum filho, neto, ou até alguém pedir uma opinião a vocês e essa pessoa citar esse nome, vocês expliquem que Arimateia era uma cidade na Judeia e não um sobrenome. Se a pessoa quiser, José de Riachão, pode colocar José de Riachão como um exemplo. Irmãos, para vocês verem como que a falta de entendimento bíblico é grande. Tem uma pessoa aqui na nossa cidade que ela se chama Laodiceia, e os pais eram crentes quando eram vivos. E Laodiceia não é um nome de pessoa. Laodiceia é uma cidade lá dos tempos bíblicos. Só que a pessoa, acho que os pais na época pensavam que Laodiceia era uma pessoa. E batizaram a filha, ou registraram a filha, estou com um negócio de batismo hoje, de Laodiceia. Para vocês verem como que a falta de conhecimento das Escrituras faz com que a gente, às vezes, tanto fale, como também cometa algumas coisas que não é de acordo com o que a palavra ensina. Ainda quando eu era da Assembleia de Deus, eu estava na escola bíblica, e a esposa de um presbítero, que esse presbítero se achava muito instruído, até hoje se acha muito instruído, hoje ele é evangelista, ela ouvindo lá sobre Nabucodonosor, e era crente, já fazia tempo essa pessoa, essa senhora, essa jovem senhora na verdade, e ela disse que Nabucodonosor era uma cidade. Olha só, Nabucodonosor é um homem, é um personagem bíblico, que foi um homem que existiu lá na época dos tempos bíblicos, era um rei babilônico, um rei muito famoso. Aí vai que o que é cidade, eles chamam de pessoa, e o que é pessoa, chamam de cidade. Irmãos, é falta de leitura das Escrituras. Agora imagina só uma pessoa dessa ensinando a palavra. Como é que fica? Umas coisas que são simples, que são básicas, e as pessoas, elas não entendem. Irmãos, outro detalhe aqui, que diz: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Irmãos, é uma coisa bastante contradizente, né? De acordo com o que as Escrituras vão nos ensinar acerca de servirmos a Jesus. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra discípulo, ou seja, a ideia da palavra discípulo, a gente entende facilmente que a ideia da palavra discípulo é aprendiz, aluno, aquele que aprende do seu professor. Se tratando das pessoas que serviam a Jesus, ou as pessoas que, ao ouvirem Jesus pregar a palavra e entenderem o que Jesus ele estava pregando, e após entenderem, eles decidirem converterem-se ao cristianismo ou a Cristo, eles tornavam-se, irmãos, aí discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles passavam a partir desse momento a não só entender, não só a aprender com Cristo, mas também a colocar em prática. Acredito que todos que aqui estão, e também as pessoas que vão ouvir esse sermão através das redes sociais, e em especial pelo YouTube, eles são sabedores que os 12 apóstolos de Cristo,
eles primeiramente eram chamados de discípulos. Eu já expliquei aqui em outras ocasiões o que significa a palavra apóstolo. A palavra apóstolo tem um sentido de enviado. Essa é a ideia de apóstolo. Por que eles são apóstolos? Porque eles foram chamados no início de discípulos, porque eles aprenderam de Cristo e seguiram Cristo. E Cristo os enviou para que eles pregassem o evangelho a todas as nações, começando ali em Jerusalém. Essa é a ideia, irmãos, de apóstolo. E voltando a discípulo, os apóstolos que posteriormente foram chamados apóstolos, mas inicialmente de discípulos, eles eram homens que aprenderam de Cristo, ao aprenderem de Cristo, eles passaram a propagar todos os ensinamentos que Cristo assim ensinava. E por isso, irmãos, eles foram chamados discípulos. Eu acredito que é uma coisa inconcebível, uma coisa incompreensível, uma coisa que não tem coerência, concordância, não tem lógica, uma pessoa ela ser discípulo de Cristo, e essa pessoa, irmãos, ela ser secretamente. O interessante é que o apóstolo João, ele registra o porquê. O José da cidade de Arimateia, ele mesmo ao ouvir Cristo, e reconhecer que Cristo, ele era o Messias, ou seja, o que é o Messias? O Salvador do mundo. Porque de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina, lá no Antigo Testamento, e em especial em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no momento que Deus ele interroga ali o Adão, a Eva, e a serpente, ou Satanás que estava ali na serpente, e Deus ele dá a sentença a cada um, ele diz que o homem comeria do suor do seu rosto, e a partir daquele momento a mulher teria, ou seja, não só a Eva, mas também todas as mulheres, elas teriam dores, Deus iria multiplicar as dores de partos, não só da Eva, mas também das demais. E a serpente, Deus disse, olha, eu colocarei inimizade entre você, serpente, ou seja, Satanás, e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Não, entre você e a mulher. E a semente da mulher, você ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. E quem é essa semente? É Cristo. Irmãos, e Jesus, irmãos, sendo o Messias, esse Salvador da humanidade que estava, a partir daquele instante ali, completamente entregue ao pecado, e como as Escrituras vai nos descrever claramente, estava ali condenado ao pecado. Jesus, irmãos, ele é esse Salvador. Irmãos, diante disso, os homens, quando ouviam Jesus pregar, eles reconheciam, ou alguns reconheciam, e o José da cidade de Arimateia foi um dos tais. Só que o texto sagrado, ou o apóstolo João, ele vai nos trazer esse detalhe, que José era discípulo secreto, tem tradução que diz que era discípulo oculto de Jesus. Era o verdadeiro 007. Quem já assistiu aqui? Né? Acho que nunca assistiu isso. Já? E tu tem quantos anos, hein? Que isso é antigo. Tom Cruise, olha o Beto aí, ó, lembrando, Badrock.
MacGyver, irmão João já se animando aí já. Ó. Irmãos, quem já viu? Imagina só, eu ser crente, vamos supor que eu seja do mundo, aí onde vocês pregassem o evangelho para mim, e de repente eu entendesse que o evangelho, ou entendesse o evangelho, e percebesse que não só eu, mas toda a humanidade estava condenada ao inferno por conta do pecado de Adão. E a consequência do pecado de Adão foi exatamente nós herdarmos também, não só o pecado, mas também a natureza pecaminosa. E ao entender isso aí, eu tomar a decisão de seguir a Jesus. Só que fazer isso secretamente. Tem lógica isso? Vamos supor que Gilberto pregasse para mim, Gilberto, realmente isso aqui é certo. Mas, sim, eu agora sou crente, mas eu sou secretamente. Quando Gilberto me visse na rua, estava eu bem quietinho, vai dizer, ô Romualdo, e aí Gilberto? Aí Gilberto olhava para mim, o que está acontecendo com o Romualdo? Aí passava um cara na rua, aí soltava uma piada, eu além de gostar da piada, dizia outra. Aí quando fosse a noite que eu me encontrasse com Gilberto, nas escondidas, aí eu chegasse à paz do Senhor, irmão Gilberto, como é que está? Aí Gilberto, Romualdo, você falou que era crente, eu passei por você, de a paz do Senhor, você, né, porque eu sou crente secreto. Irmãos, e qual era o motivo do José, que era da cidade, lá de Arimateia, dele ser crente secreto, ou discípulo secreto? E o interessante, irmãos, é que o Lucas, ele vai registrar que José, ele era um homem bom e justo. Ele não era uma pessoa que andava com coisas erradas, não era uma pessoa trapaceiro. O Lucas vai registrar também que José, Gilberto, ele não consentiu na decisão do Sinédrio em matar Jesus. Ele não consentiu. Ele fazia parte, era membro de destaque do Sinédrio, ou seja, o Supremo Tribunal Religioso de Israel, que tinha poder, se assim a pessoa praticasse uma coisa errada, principalmente blasfemar, era o Supremo Tribunal Religioso e Civil de Israel. Se uma pessoa cometesse alguma coisa errada, e principalmente em relação à lei de Deus, o Supremo Tribunal Civil e Religioso, que era o Sinédrio, composto por 70 pessoas e mais o sumo sacerdote, que dava 71, que era o presidente, eles tinham o poder de julgar e, dependendo da causa, até executar a pessoa, ou seja, matar, se a pessoa blasfemasse contra Deus. Era pior do que o STF, apesar que eles estão matando de outra forma. O STF está matando de outras formas. Depois eu entro em Nicodemos. Deixa, o chá dele está 5 anos. Irmãos, e José, a questão de José era que ele tinha medo. Abram aí o mesmo evangelho que segundo registrou João, capítulo 12, a partir do versículo 37. Diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos,
e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Em quem? Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmãos, o José de Arimateia, ou José da cidade de Arimateia, estava incluso nessa galera aqui. Agora eu faço igual no Music, nessa galera. E o Nicodemos também estava incluso nessa galera, e eu vou mostrar biblicamente, mais um pouco adiante. Irmãos, e esse homem, que era justo, que era bom, ou seja, tinha um bom testemunho, que não consentiu na morte de Jesus. Eu acredito, Gilberto, de acordo com o que nós lemos, pelo que foi registrado pelos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, e o evangelho que segundo registrou João, que o José da cidade de Arimateia, no momento da decisão lá do Sinédrio em condenar Jesus, ele deu o voto contrário. Ele não voltou para condenar, mas também, de acordo com o que está explícito aqui, ou seja, claro, dá para entender que ele também não se manifestou que era discípulo de Jesus. Ele era secreto. Irmãos, agora, de acordo com o que nós entendemos acerca do cristianismo, do servir a Jesus, tem lógica uma coisa dessa? Tem lógica esse homem ser discípulo ou se intitular discípulo de Jesus, mesmo ele não andando com coisas erradas, e ao mesmo tempo andando, porque ele não andando com coisas erradas, mas deixando de andar com a verdade, ele está se omitindo como cristão. Tem lógica uma coisa dessa? E a causa desse homem da cidade de Arimateia, chamado José, dele fazer isso, ou dele agir desta forma, Gilberto, também, foi exatamente, sabe o quê? Com medo dos judeus. Como João registrou noutro lugar, noutro capítulo, que muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa, irmãos, dos fariseus, eles não confessaram a sua fé. Eles preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmão, se isso fosse noutra religião, ou noutro segmento qualquer que existe por aí, isso era até válido. Mas tratando-se do cristianismo, não tem lógica alguma. Servir a Jesus, irmãos, ou a pessoa serve a Jesus ou não serve. Ou a pessoa é servo de Cristo ou não é. Ou a pessoa diz, eu sirvo a Jesus e procura viver de igualdade ou de conformidade aos ensinamentos de Jesus. Mesmo que ele erre, mesmo que ele peque, mesmo que ele caia, mesmo que ele se entristeça, e mesmo que ele escandalize o evangelho em alguns momentos, mas a intenção dele é sempre estar em comunhão com Cristo. Aí sim, é coerente com o que as Escrituras nos ensinam. Agora, a pessoa dizer que é crente, a pessoa reconhecer que Jesus realmente é o Salvador do mundo, se colocar na posição de pecador que necessita de Jesus, todavia, essa pessoa ser secretamente, isso, irmãos, como diz um adágio popular, isso não cola, isso não tem como existir.
E a questão era medo dos líderes religiosos, ou seja, dos fariseus, de serem expulsos das sinagogas, de ser expulso do sinédrio, de perder, sabe o quê? De perder benefícios, de perder prestígio, de perder status. Irmãos, e como o próprio João registra, eles preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmãos, mas se tratando do cristianismo, do servir a Jesus, por mais que nós somos falhos, defeituosos, por mais que nós ainda, nós que estamos aqui, temos muito que melhorarmos em relação a servirmos a Deus, mas uma coisa que não pode haver jamais, em hipótese alguma em nossos corações, irmãos, é uma ideia como essa, ou uma mentalidade dessa que o José da cidade de Arimateia ele teve. Irmãos, embora que nós venhamos perdermos prestígio, embora que a gente venha perder amizades, embora que a gente venha perder até benefícios próprios, o que é isso comparado ao reino de Deus? O que é isso comparado ao que Cristo ele tem para nós? O que é isso comparado à satisfação de sentirmos a presença do Cristo em espírito dentro de nossos corações? Lembro-me muito bem quando ainda não era crente, corria para cá, para lá, fazia isso, fazia aquilo outro, bebia, festa, bar. Quantos e quantos domingos estava mais ou menos por essas horas aqui na praça, com o som ligado e bebendo, e ali dançando, mais animado, com todo respeito, me desculpe a expressão, de que pinto em esterco. Quem já viu pinto em esterco? Eles ficam brincando. A gente criava galinha, aí a galinha, depois que tinha uns pintos, depois de choca tinha uns pintos, mãe soltava uma coisinha, daqui a pouco elas encontravam um pouco de esterco. Vocês não sabem o que é esterco, né? E elas ficavam brincando, mas não tem jeito não, mas gosta. E os pintinhos, estava lá, eu pisava um milho, um arrozinho, eles só davam um biquinho, mas quando encontrava esterco, metia o bico e ficava pouco, chegava completa, até os olhos ficava sujo. Era eu, quando estava no mundo, mas só que dentro de mim, irmãos, existia uma angústia, uma insatisfação, um vazio, que nem todo o universo era capaz, irmãos, era capaz de preencher. E esse vazio, irmãos, ele foi preenchido, como também foi de vocês, por Cristo Jesus. Hoje temos o prazer de nos reunirmos aqui, quem congrega noutra igreja, nessas respectivas igrejas, para cultuarmos a Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, e o que é isso? E o que é as coisas humanas? O que é as coisas humanas comparadas a Cristo, ao reino de Cristo? E isso aqui, irmãos, é só um pouquinho do que Deus preparou para aqueles que o amam nos céus, porque eu acredito que lá a alegria, ela será mais, ou muito mais completa. Mas esse homem, ele preferiu a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ele pensou, irmãos, por mais que os escritores bíblicos, Gilberto, chamem ele de discípulo, até esse exato momento, ou antes desse exato momento, dele se manifestar para pedir o corpo a Pilatos, ele não passava, irmãos, de uma pessoa que, apesar de conhecer a Cristo, ele preferiu ser aprovado pelos homens do que por Deus. Irmãos, e pelo incrível que pareça,
pelo incrível que pareça, tem muitas pessoas, irmãos, que fazem coisas que são, ou têm atitudes iguais, e outras que têm atitudes que são semelhantes, muito parecidas. Irmãos, quando um de nós, seja eu, seja vocês, seja qualquer uma pessoa que serve a Cristo, ela toma a decisão de seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, seja no trabalho, seja em meio à vizinhança, seja na escola, seja numa faculdade, seja no seu trabalho, seja onde for, se nós, mesmo que nos intitulamos cristãos, servos de Cristo, mas se nós deixarmos, irmãos, de testemunharmos das verdades de Cristo para as pessoas em nosso cotidiano, irmãos, a gente está muito parecido com o que, ou os nossos atos é muito parecido com o ato de Nicodemos. Exemplo, Nicodemos não, o José da cidade de Arimateia, ele era discípulo de Cristo, ou se intitulava, porque os escritores chamam ele de discípulo, por mais que a atitude dele não é coerente com a atitude de um discípulo, não é de acordo com a atitude de um discípulo. Sobretudo, eles o chamam de discípulo. Irmãos, mas ele, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele não revelava para ninguém, era secreto aquilo ali, que servia Jesus. De igual forma, irmão, só que com uma roupagem diferente. Se nós que servimos a Jesus, ou dizemos que servimos a Jesus, e nós, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não falarmos de Jesus para as pessoas, porque eu conheço algumas pessoas que elas, exemplo, se elas estiverem na igreja, pregam, ou dependendo das pessoas que elas encontrarem na rua, elas falam até de Jesus em algum momento, mas também dependendo das pessoas, elas não falam, nem dizem que são crentes. Ainda quando o novo convertido, já um pouco mais de novo convertido ainda, eu lembro-me que um colega meu chegou para mim, e ele disse, Romo, ele me chama de Romo, toda vez que esse colega meu chegava no ponto de apoio, que eu estava trabalhando, na época estava como auxiliar de supervisor, toda vez que ele chegava lá, eu estava lendo, aí eu parava a leitura e começava a conversar com ele, começava a conversar as conversas do dia a dia, só que no decurso das conversas que a gente estava conversando, eu entrava nos textos bíblicos que eu li, no Evangelho, e ele ali se impressionou com aquilo, disse que muito bem, leia mais, se firme mais, isso é bom. E ele disse algo para mim que eu fiquei pensativo. Ele falou, olha, eu trabalho com esse rapaz também é agente de saúde, eles trabalham com 2 agentes de saúde, já tem mais de 10 anos, e os 2 são amigos meus, e os 2 são crentes há mais de 10 anos, eles nunca falaram para mim de Jesus, eu sei que eles são crentes, eles nunca disseram para mim nada em relação a Jesus, nunca pregaram para mim. Você com pouco tempo, prega a palavra. Irmãos, esse mesmo rapaz, ou um desses rapazes, ou esse mesmo rapaz que me disse isso,
ele já contou outras coisas para mim em relação a essas pessoas. E são coisas que são contrários ou são coisas que não são de acordo com o que a palavra ensina e essas pessoas praticam. Irmãos, será que essas pessoas não estão fazendo o que o José da cidade de Arimateia fez, só que com outra roupagem? Estão, irmãos. Da mesma forma pode acontecer comigo. Se porventura, irmãos, no dia a dia, no meu cotidiano, eu, vocês, a gente tiver contato com outras pessoas e a gente não comunicar ou não falarmos de Jesus para essas pessoas, claro que com sabedoria, porque eu conheço algumas pessoas que vão falar de Jesus, e um exemplo, chegam no meio de umas pessoas que estão bebendo e vai logo falando, não é assim. A gente não deve atirar pérolas aos porcos, só se as pessoas perguntarem e perguntarem com sinceridade. Eu conheço algumas pessoas que chegam também em um canto e do nada, não é bem assim, a gente tem que saber chegar, a gente tem que, como diz Salomão, tem tempo e modo. Salomão diz que para todo propósito há um tempo determinado, e no outro momento ele diz que tem tempo e modo, ou seja, tem um tempo correto e o modo da pessoa falar. Agora, irmão, se a gente não fizermos isso, a gente também, de uma forma, a gente está ocultando o Evangelho de Cristo. A gente está passando a imagem que também somos discípulos, ou, nos intitulamos discípulos de Cristo, só que secretamente. Isso é correto? Não. Eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer aqui o nome dessa pessoa por ética, que essa pessoa, quando se converteu, essa pessoa, irmãos, a gente sabe que a paz do Senhor, a gente saúda todas as pessoas com a paz do Senhor, as pessoas que são crentes, é um costume nosso. Se porventura tiver alguém que não é crente, e ela assim, quisesse, vocês saudar ela, não é errado não. Agora, geralmente as pessoas não gostam, e a gente também não deve falar isso com algumas pessoas, porque elas podem ficar zombando. Mas eu conheço uma pessoa que, quando novo convertido, ele estava tão cheio de Cristo, e ele sabia que a paz do Senhor, eles saudavam só as pessoas que eram crentes, mas ele estava tão cheio de Cristo, que quando ele passava na rua, essa pessoa passava na rua, via uma pessoa e ia falar, oi, ia falar, paz do Senhor, e quando essa pessoa chegava em casa, que se ligava, e eu presenciei isso algumas vezes, graças a Deus, que essa pessoa está tão cheia de Cristo, que até as pessoas que não são crentes, ela dava sem saber. Irmãos, isso aí, não quer dizer que a pessoa não identifica a pessoa como crente, mas no caso dessa pessoa, eu conhecia ela, ou conheço essa pessoa estava cheia de Cristo, e já conheço também, irmãos, outras pessoas aqui da nossa cidade, que na igreja pregam, que na igreja é um fogo só, mas quando estão no dia a dia, dependendo do local, principalmente em locais públicos, não saúdam ninguém com a paz do Senhor. Se vê a pessoa, vai logo assim, oi, bom dia, e aí, irmãos, dá vontade da pessoa fazer, sabe o quê? E aí, bicho? Porque não quer ali se identificar como crente, por quê? Porque as pessoas que estão nesses locais aí, são pessoas ímpias, são pessoas que gostam de coisas que são erradas, de pornografias, de mentiras, de enganos, de trapacear, e essas pessoas aí, elas também vivem de igual maneira, e quando tem a oportunidade de falar que é crente, apesar que as pessoas sabem que elas são crentes, elas não querem, elas preferem ficar da forma que estão, mesmo que as pessoas saibam que elas são crentes, elas preferem ficar da forma que ali estavam, não querem se manifestar de forma alguma, ou seja, negam a Cristo.
esse mesmo rapaz que um dia, ele falou para mim, Romualdo, pastor fulano de tal, que já foi meu pastor, ele quando chega para mim, ele fala de Jesus. Aí eu já disse a ele já o seguinte, rapaz, eu sou da igreja, que esse rapaz é da Igreja da Graça, do R.R. Soares, eu sou da Igreja da Graça junto com a minha esposa. Ele, não, mas venha para a minha igreja, por isso, por aquilo outro. Aí esse rapaz disse para mim o seguinte, que quando estava em um determinado local aqui em Riachão, e esse pastor tinha a oportunidade de falar de Jesus para um determinado senhor aqui, que tem uma condição financeira boa, ele não falava, ficava só falando de dinheiro, só falava de coisas alheias, e não falava nada em relação ao evangelho. E a pessoa veio perguntar para mim o porquê. Eu digo, rapaz, só quem sabe é ele. Aí é mistério. Aí realmente é mistério, mas eu deduzo que isso aí é o seguinte. Ele acha que isso o rapaz falou para mim primeiro e eu fiquei até meio assim para concordar. Ele acha que a pessoa, o outro lá, que ele não fala, é uma pessoa que tem dinheiro e ele deve ter vergonha de falar. Não quer falar e quer falar para essa outra pessoa. Irmãos, isso é correto? Isso é correto? Isso não é correto não, irmãos. Irmãos, ainda, agora recente, parece até uma brincadeira, isso que eu vou contar agora. Agora recente, eu estava em numa repartição pública da nossa cidade, que eu sou funcionário público, e uma pessoa que também é funcionário público, como eu tenho um número do WhatsApp dessa pessoa, e vi essa pessoa postando, já fazia algumas semanas, postando umas fotos de uns slides, umas fotos num local, numa sala de aula, e eu interpretei que essa pessoa estava fazendo faculdade. Conversando com essa pessoa, nesse departamento público, eu olhei para essa pessoa e falei, fulano, tu está fazendo faculdade? Estou, de quê? Pedagogia. Disse, muito bem. Essa pessoa é crente, viu? Aí ele começou a conversar e dizendo e tal, foi logo dizendo a mim que não queria nada com curso de teologia. E eu quieto. Aí ele disse para mim que lá na faculdade, onde ele está, ele não disse a ninguém, exceto a uma jovem que se identificou como crente. Ele foi e disse a ela baixinho, e pediu para não contar a ninguém. Não disse a mais ninguém que ele era crente lá. E ele disse que é uma pessoa que é muito benquista, ou seja, bem vista na aula, ou na sala. Sempre está participando dos debates, conversando, falando sobre coisas relacionadas ao assunto que está se trabalhando, mas não disse a ninguém e disse que não vai dizer. Aí ele olhou para mim e disse, muita gente vai dizer que eu sou o crente 007, sou um crente secreto, mas é melhor fazer isso aí do que ser perseguido por um professor que é de esquerda. Irmãos, isso é correto? Isso é correto? Eu chegar num canto e não me identificar como crente? Porque a gente se identificar como crente não quer dizer que a gente é crente, não. Eu chegar na rua, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não. Isso não quer dizer que eu sou um servo de Deus fiel, não. Mas nem isso essa geração nossa está fazendo. Irmãos, é uma geração que é pior do que muitos e muitos segmentos sectários, ou pessoas que vivem em segmentos sectários, em seitas, em segmentos religiosos que não têm parte com Deus. E essa pessoa, irmãos, que eu estou falando, ainda tem cargo na igreja, e posição elevada na igreja, sempre teve. Irmãos, isso é correto? Essa pessoa está sendo semelhante ao homem chamado José, da cidade de Arimateia.
Agora, será que isso funciona como cristão? Será que isso é de acordo com o que os ensinamentos bíblicos nos ensinam? Não. Isso é completamente contrário ao que Cristo nos ensinou. Porque Cristo, irmãos, ele deixou claro que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, ele não é digno de herdar o reino dos céus. Jesus, ele foi bem categórico em dizer: quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem odiar a sua vida, a achará. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Aquele, irmãos, que amar as coisas humanas, aquele que se deixar levar pela natureza pecaminosa, ele irá perder a vida eterna. Agora, aquele que resistir, mesmo sendo falho, mesmo caindo, mesmo errando, ele resistir aos impulsos carnais, pecadores que são contrários aos ensinamentos de Cristo, ele a achará. É isso, irmãos, o que Jesus quis nos ensinar. Jesus, irmãos, ele deixa bem claro que qualquer que confessar a ele diante dos homens, e essa ideia de confessar a Jesus diante dos homens não se resume em apenas nós dizermos que somos crentes, mas qualquer que representar Jesus diante dos homens, representar ele de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, Jesus irá confessá-lo diante do Pai, de Deus que está nos céus. Agora, aquele que o negar diante dos homens, Jesus irá negá-lo diante de Deus que está nos céus e dos santos anjos. Irmãos, eu já passei por pessoas que dei a paz do Senhor, a pessoa fez, e aí? Eu fico triste, irmãos. Eu fico triste. Quando eu sei que é um desmantelado, aí me dá vontade de falar, e aí, bicho? Mas tem pessoas que a pessoa pensa que é crente, eu fico triste. Eu fico triste, irmãos. Oi? Oxente. Pai do Senhor é legal, ó. Pai do Senhor é legal. Irmãos, é muito, irmãos, muito incoerente. O que está acontecendo hoje, irmãos, é o seguinte: são pessoas, irmãos, que dizem que servem a Deus, mas só servem a Deus até onde se beneficiam. São crentes, como é que é a palavra, rapaz? São crentes, é porque fugiu uma palavra agora da minha mente. São pessoas que buscam seus próprios interesses, são crentes por conveniência. A palavra conveniência tem um sentido de busca de interesses e prazeres pessoais. São crentes por inconveniência. Se eu estou num local que eu posso me expressar como crente, aí eu canto, prego, dou aleluia, falo em mistério, faço e aconteço. Agora, se eu estou num local que ali algumas pessoas ali vão escarnecer de mim ou não vão gostar, irmãos, essas pessoas, algumas pessoas diante disso, elas fazem o quê? Elas se recuam. E na verdade Jesus, ele nos chamou, irmãos, exatamente para representá-lo a Jesus aqui na terra. Jesus, ele não vai se fazer homem novamente e pregar o evangelho para alguém, não. Jesus, ele é representado aqui por todos quantos servem a ele. Se nós realmente servirmos a Jesus, nós o representamos. Eu lembro-me muito bem, como novo convertido ainda com um pouco mais de uma semana, eu, José, filho de Bastião retratista, Josemar, se eu não me engano, e Xandailton, a gente foi fazer o evangelismo na Bela Vista.
E quando eu cheguei lá, de repente a gente tinha estudado um texto em casa, passado pela escola de pregadores, já estava pegando fogo, estava cuspindo bala, já estava a ponto de detonar. Quando eu cheguei lá, de repente ele falou assim: Romualdo, quem vai dar a palavra é tu. Eu quase que desmaiava. A primeira pessoa que eu falei de Jesus, lembro-me como hoje, foi Creossi, que ainda é minha prima, por parte do meu pai, João de Gerson e Inha. E a segunda pessoa foi o falecido Pocoé. Lembro-me como hoje os dois caminhos. Aquele que edifica sua casa na rocha, aquele que edifica sua casa na rocha e o que edifica na areia. E na outra semana já estava na frente da casa do vereador Marco, enfermeiro, pregando, irmão, no culto ao ar livre. E com poucos dias algumas pessoas perguntavam: mas rapaz, como é que tu não tem vergonha? E eu dizia, eu ficava em mim: eu tenho vergonha, mas só que quando eu vou, eu fico: Jesus, não deixa eu ter vergonha não. Não deixa não, porque vergonha era eu fazer o que eu fazia antigamente. Vergonha era fazer aquilo que envergonhava o nome do Senhor e da minha família. Até hoje, Kaique, sobrinho, filho de Celso Silvano, quando eu chego lá, ele fala assim de vez em quando: Romo, tu lembra? Eu era pequeno, mas eu lembro que tu ficava na praça ali. Na época tinha uma dançazinha do coelhinho, que quem tocava era saia rodada. E ele dizia: mas rapaz, eu achava engraçado tu dançando. Ridículo. E a pessoa não tem vergonha de Cristo. Como é que eu tenho vergonha daquele que criou todas as coisas? Como é que eu tenho vergonha daquele que chegou diante do nada? Do nada, não existia anjo, arcanjo, querubim, serafim, não existia céu, não existia terra, não existia sol, não existia lua, não existia o universo. E a Santíssima Trindade, em um concílio eterno, eles se reuniram e Deus disse: haja luz. E o Cristo, ele ia lá, ou seja, o Filho de Deus ia lá e concedia a palavra. O Espírito Santo, ele voava, ou ele passava por sobre as águas. E tudo teve ali o seu começo a partir de Cristo, de Deus, a partir do Espírito Santo, que os três é um só Deus. O Deus que criou tudo. Tudo existe por causa dele, ou por ele, por causa dele, por ele e para ele. Aí hoje não tenho vergonha de chegar em praça pública e falar de político, que muitas e muitas vezes são desonestos. Eu não tenho vergonha de falar: eu sou do partido A, B ou C. Isso eu tenho. E se eu posso abrir minha boca, que depois de crente, mesmo quando não era crente, nunca me envolvi nessa ceboseira. E como crente é que eu não quero me sujar, eu não quero me rebaixar. Como um dia, não sei qual foi o pastor, rapaz, não sei qual foi o pastor que foi convidado para ser candidato a um determinado cargo, seu deputado federal. Ele falou: você acha que eu vou me rebaixar? Eu que fui constituído por Cristo como embaixador do reino dos céus, eu vou me rebaixar a uma ceboseira como essa? Jamais. Como cidadão, exerço o meu papel. Voto em A ou voto em B, de acordo com os critérios que eu usar, para saber qual é o melhor. Agora, me sujar com isso? Aí tem pessoas que têm vergonha de falar de Cristo. Essa mesma pessoa que tinha vergonha de falar de Cristo na universidade, essa pessoa se envolve em coisas que até Satanás tem vezes que se envergonha. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. É por isso que essa geração, irmãos, eu creio que é a geração que Cristo irá raptar os crentes da terra. Sabe por quê? Porque nunca houve tanta apostasia. O que é apostasia? É abandono conscientemente da fé. É eu dizer assim: eu estou pregando aqui hoje, e quando for amanhã eu falo: eu não quero mais servir a Jesus. Por quê? Porque eu não quero, porque eu estou fraco e não sei o que. Não, isso é apostasia, abandono conscientemente da fé. Irmãos, e tem muitos crentes por conveniência hoje. Lenai me contou um testemunho essa semana, que se eu conhecesse esse cara, o cara cheio de trabalhar, cheio de
coisas erradas e queria induzir o rapaz a fazer também coisas erradas. E é crente e queria justificar na palavra de Deus. Irmãos, isso é, sabe o que? Isso é negar a Jesus. Isso é dizer assim: aqui eu sou crente, ali eu roubo até a minha mãe, ali eu roubo até a minha mãe. Não tem nada não. Jesus está esperando cada um no julgamento final. A Bíblia diz, repito mais uma vez o que eu disse, pregando quinta-feira, ao ar livre lá na torre, capítulo 20, versículo 11, João diz: e vi os céus abertos, e eis que um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre o trono, fugia a terra e o céu, e não se encontrava lugar para eles. Quem é que estava sentado? Jesus. E ele disse que viu os mortos, grandes e pequenos, sendo julgados por aquele que está sentado no trono, e livros foram abertos. Ou seja, Jesus está registrando tintim por tintim, está registrando tintim por tintim. Ou se arrepende, ou vai ser julgado, até mesmo das coisas mínimas, as máximas que cometeu aqui na terra. Desde as mínimas até as máximas irá ser julgado. Irmãos, o José da cidade de Arimateia, eu acredito que a partir desse momento ele converteu-se a Cristo, porque ele tomou, disse: calma aí, esse negócio de ficar ocultamente não, eu agora vou dar a cara a bater. Crente, irmãos, tem que dar a cara a bater. Se for necessário, eu perco emprego, eu perco a minha vida, apesar que eu sou muito falho ainda, mas se for necessário, eu perco a minha vida. Eu chego aleijado, eu chego sem pescoço, mas eu quero chegar igual Saci Pererê lá no céu. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: valeu a pena. Que a gente possa ter essa convicção, irmãos, que a gente possa ter essa convicção, que a gente não possa ser crente por inconveniência não, como foi José de Arimateia. Mas José, graças a Deus que se arrependeu, né? Graças a Deus que no momento crucial ele disse: não, agora eu vou falar com Pilatos. Pilatos, eu quero o corpo de Cristo, eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos fala: leve. Pelo menos no último momento ele tomou essa decisão. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, porque o que tem acontecido já é o seguinte: é crente por conveniência. Ah, isso aqui beneficia. Ah, eu posso aqui, eu vou chegar aqui, está um monte de crente, aqui eu pego fogo, aqui eu subo nas paredes, boto os bancos na cabeça, falo em mistério, falo inglês, espanhol, mistério, falo tudo. Se Satanás vier, eu pego ele pelo rabo, pego pelo chifre, amarro no rabo, igual de minha tia Joaninha. Mas quando é lá no trabalho, lá no dia a dia, dependendo do lugar, pode dizer: oi irmão, como eu já fiz muitas vezes, oi, e aí? E aí, dá vontade de eu falar assim: e aí, bicho? Tem que te chamar de bicho, porque tu não quer dar a paz do Senhor, tu não quer ser chamado de, tu não quer ser saudado com a paz do nosso Senhor. Negando a Jesus, irmãos. Deixa eu lubrificar a garganta um pouquinho, botar o óleo bálsamo de Gileade. É forte. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou 34 quilos de uma mistura de mirra com alhos. Irmãos, abram aí João capítulo 7, versículo 47, ou melhor, versículo 45, para entendermos melhor o texto. Eu vou ler para adiantar. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus.
os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? No caso, Jesus. Eles iam prender Jesus. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declarou os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creram nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, ou seja, os fariseus: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Versículo 53. Então cada um foi para a sua casa. E começa o 58, que é a continuidade. E Nicodemos caladinho ficou. Caladinho estava, caladinho ficou. Irmãos, existem inúmeras interpretações, ou os teólogos interpretam, alguns interpretam de forma diferente, porque é uma passagem que não é tanto assim, ela é única e não tem detalhes sobre certas coisas. Exemplo, capítulo 3 de João, quando Nicodemos foi visitar Jesus à noite. Alguns dizem que ele foi visitar Jesus à noite exatamente porque durante o dia Jesus estava sempre na companhia de muitas pessoas, e portanto à noite tinha menos pessoas. A interpretação mais coerente, de acordo com o que a gente vê acerca de Nicodemos, porque uma coisa que eu vou ensinar aqui para os pregadores e para os irmãos, é que quando vocês forem falar de um assunto, procurem tudo que as escrituras falam sobre aquele assunto. Se você vê o que as escrituras falam acerca do Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, e possivelmente algumas pessoas interpretam que possivelmente ele fizesse parte também do Sinédrio, e se ele fez parte, ele não concordou também com a decisão. Isso aí é óbvio, é claro. Portanto, irmãos, ele foi à noite visitar Jesus exatamente porque, quais são as vezes que falou Nicodemos nas escrituras? Primeiro, capítulo 3 de João. Segundo, capítulo 7 de João. E terceiro, capítulo 19, nesses versículos que eu acabei de ler. Ou seja, a melhor interpretação, que eu acho mais coerente, e a maioria dos teólogos também estão de acordo com isso, estão em harmonia, é que Nicodemos foi ter a noite com Jesus para não ser visto por ninguém, por conta que ele era um dos principais dos sacerdotes, e possivelmente, isso não há uma certeza, mas possivelmente, pelo que os fariseus falaram aqui, possivelmente ele possa ser um membro do Sinédrio. Irmãos, e Nicodemos também, na hora que os guardas que foram prender Jesus, eles chegaram dizendo que não prenderam Jesus porque nunca viram ninguém pregar como Jesus. Eles se impressionaram com Jesus. Deixa eu botar mais um pouquinho de bálsamo de Gileade, que o negócio está ficando bom. Irmãos, e Nicodemos falou: por acaso a nossa lei julga alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele fez? De imediato, irmãos, os fariseus olharam para o Nicodemos e falou: porventura você também é da Galileia? Ou seja, você crê nele? A ideia é essa. Você também está crendo nele, né? E eles continuaram: verifique e veja se da Galileia veio algum profeta. Que na verdade vieram, viu? Muitos profetas vieram da Galileia. Se eu não me engano, Jonas, ele era também da Galileia, e outros profetas. Os fariseus falaram isso aqui exatamente para tentar induzir as pessoas ao erro. E Nicodemos, irmãos, como mestre da lei, possivelmente sabia que já tinha surgido profetas da Galileia. Só que Nicodemos não questionou. Por quê? Se Nicodemos questione, eles vão dizer: ah, então você também é um deles. Você também é um deles. Você também faz parte dos seguidores do caminho. Aí Nicodemos ia ser expulso da sinagoga e perder os benefícios.
e perder as regalias. Irmãos, isso não funciona para quem serve a Jesus. Servir a Jesus, irmãos, é dificultoso. Eu costumo dizer, e não é uma opinião minha, unicamente minha, todos que servem a Jesus sabem disso, que não existe coisa mais difícil no mundo do que servir a Jesus. É uma guerra constante. É uma guerra constante que de vez em quando, sabe o que acontece? A nossa natureza pecaminosa, ela nos vence, ela nos joga para o chão. Mas só, irmãos, que quando a natureza pecaminosa nos vence numa batalha, aí o Espírito Santo que está em nós e que é mais poderoso do que a nossa natureza pecaminosa, é mais poderoso do que quem está propriamente no mundo, ou seja, Satanás e seus demônios, seus aliados, ele nos fortalece. E de imediato, irmãos, aquele poder impulsionador, aquele poder renovador faz com que nós venhamos nos levantar e continuarmos a nossa caminhada. Mas isso acontece, a gente cai, a gente se entristece. Quantas e quantas vezes, irmãos, se recente eu pensei, e agora? E agora? Aí quando menos esperava, amanhece o dia e começa a vir aquele refrigério com a presença do Senhor, aquela calma inundando a nossa alma, o Espírito Santo, ele renovando as nossas forças e abrindo o entendimento. Não é assim não, calma, pode estar fora do seu controle, mas está completamente dentro do meu. Pode ter acontecido o que for, mas eu estou no controle. Se mantenha, seja firme, seja constante. Irmãos, e quando a gente menos espera, a gente está flutuando na unção do poder do Espírito Santo. A gente está flutuando, está como diz um hino, né? Que eu até gosto dele: navegarei no Espírito. Porque assim, irmãos, o Espírito Santo faz conosco. Mas é dificultoso, é trabalhoso. Agora, como disse o teólogo do 4º século, Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, mas nós que somos protestantes, de Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos que existiu nesse mundo. Dizem que depois de Paulo ele foi o maior teólogo de todos. Ele dizia: Deus, como é difícil te servir, mas é mais ainda impossível eu te deixar, Deus, porque o Senhor me conquistou. Irmãos, é isso que Cristo fez conosco. A gente não pode ser crente por conveniência. Graças a Deus, louvo a Deus por tudo que Ele fez, por Nicodemos também, e pelo José da cidade de Arimateia, que se arrependeram, né? Estavam ali naquele negócio: não, Ele é bom, Ele é o Messias. Calma, Ele é o Messias, Ele é o Cristo prometido, Ele é aquele que Deus falou lá em Gênesis que iria esmagar a cabeça de Satanás. Mas ao mesmo tempo, fica quieto, porque a gente vai perder os benefícios. Irmãos, graças a Deus que eles se arrependeram. Graças a Deus que eles se arrependeram. Semelhantemente, irmãos, a Simeão e a profetisa Ana, que já há 83 anos, se eu não me engano, 83 ou 86, era viúva. Ela estava ali, irmãos, no templo, e de repente chega Jesus, a criança, Jesus, ainda como criança de colo, e Simeão disse: hoje o Senhor pode me recolher, porque a esperança, a promessa que eu tinha de ver o Salvador, hoje cumpriu-se. Eu vi Jesus. E Simeão ali, irmãos, ele alegrou-se em ter visto Cristo ressurreto. Da mesma forma, irmãos, temos que fazermos também, nos alegrarmos em servirmos a Deus, nos alegrarmos e não sermos crentes por conveniência. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Infelizmente nós erramos, nós pecamos, nós somos falhos. Agora, como disse, aqui estava escutando o sermão hoje, trabalhando e escutando o sermão, domingo, que quando nós errarmos, peçam perdão. Como disse também quinta-feira, quando errar, peça perdão. Irmãos, e tão próximo depois disso, errei e fiquei ali angustiado, e de repente o Espírito Santo me fez lembrar do que eu preguei, e disse: tu vai continuar?
Tu quer continuar? Não. Irmãos, ali o Espírito Santo, irmãos, ele inunda as pessoas, ou a pessoa, quando a pessoa abre o coração para ele. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, ele venha nos conceder força. Quantas e quantas vezes ainda novo convertido, Josemar, lembra, não sei se Petrônia aqui lembra, escutei pregadores, ensinadores e pregadores dizendo assim: irmãos, a gente tem que ter a fé que Nicodemos teve. Vocês lembram disso? Lembra, Josemar? Dizia muito isso. Quando eu comecei a estudar, eu falei: não, eu não quero ter não, Deus que me livre. Nicodemos era, como diz aqui, como nós somos costumeiramente dizemos, era frouxo. Ele era frouxo, ele teve medo de dizer, ele conheceu, isso aqui é o Messias. Ele, quando chegou diante de Cristo, ele falou: bom mestre, bem seis que tu és vindo de Deus, porque ninguém que faz os sinais que tu fazes, não faz a não ser que seja de Deus. Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, em verdade eu te digo, é necessário que você nasça de novo. Ele: como assim? Jesus falou: tu mestre de Israel e tu não sabe? Aí Nicodemos falou: será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo e da palavra de Deus, ele não é digno do reino dos céus. Nicodemos, irmãos, ali teve a certeza que Jesus era o Messias, era o Mashiach de Israel. Mas só que ele ficou ocultamente, da mesma forma José da cidade de Arimateia. José não era um desmantelado, não. José era um homem que era justo, era bom. José não consentiu com a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo ficou quieto, crente por conveniência. E da mesma forma tem acontecido muito hoje. Pessoas para não perderem benefícios, pessoas para não serem ridicularizadas, pessoas para não serem hostilizadas, elas ficam quietas. Lembram-me muito bem, não sou melhor do que ninguém, não sou exemplo também para ninguém, exemplo é Cristo. Mas lembram-me que sempre que tem uma oportunidade, dependendo da oportunidade, falo, pelo menos agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Como uma vez eu estava numa reunião aqui na secretaria, ainda a Secretaria de Saúde não tinha começado a construção, e após a reunião, foi uma capacitação. Após a capacitação, ali uma das coordenadoras que estava lá falou assim: eu vou pedir uma pessoa para fazer uma oração aqui, uma reza. Aí falou: Ron é crente. Se eu vou. Quando eu cheguei lá, eu peguei e agradeci. Irmãos, eu agradeço a Deus por esse momento, a gente está aqui aprendendo mais um pouco para para nos capacitarmos cada vez mais. Agradeço a Deus. Por quê? Porque de acordo com o que está escrito lá em Atos, capítulo 17, que diz assim, que Deus, Ele é a razão da nossa existência. Foi Ele quem criou o Adão, e de Adão Ele fez todos os homens, e por Ele vivemos, e existimos e vivemos. Irmãos, a gente tem que falarmos para esse mundo que nós somos crentes, e testemunharmos que os pecados do dia a dia que nós cometemos não venham assim nos pararmos. Pelo contrário, a gente diz: Deus, errei, pequei, mas eu quero o perdão do Senhor, e eu sei que o Senhor perdoa e me dá força para continuar. Versículo 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e álios. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Esse sepulcro, irmão, era do José.
do José da cidade de Arimateia, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, ou seja, sexta-feira, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus lá. Ou seja, eles, no último momento, no último momento de ali declararem a sua fé diante do julgamento de Jesus, no último momento do julgamento de Jesus ali, do julgamento não tá, do sepultamento de Jesus, eles decidiram, irmãos, corajosamente, eles revelarem a sua fé, porque ao pedirem o corpo a Pilatos, eles estavam dizendo ali que eram pessoas que tinham uma consideração por Jesus. É claro que as demais pessoas que viram aquilo ali ou souberam, eles interpretaram que eles eram também pessoas que criam em Jesus como Messias. Irmãos, graças a Deus que eles se arrependeram ou de se postarem, se passarem por crentes secretos. Que Deus em Cristo Jesus, Ele continue nos guiando, nos direcionando, nos fortalecendo, nos dando força, e que em meio a tudo que nos acomete aqui, irmãos, que nós possamos pedirmos forças a Deus e continuarmos, aonde nós chegarmos, aonde Deus nos levar, que nós venhamos falar de Cristo. Irmãos, eu pensava antigamente que, novo convertido, que o intuito de Deus era só nos salvar. Não é nos salvar e também nos usar aqui na terra. Se o intuito de Deus fosse só nos salvar, no momento que eu decidi na minha casa seguir a Jesus, Ele tinha tirado a minha vida. Ele tinha tirado a minha vida, da mesma forma com vocês. Mas sabe por quê? Jesus nos deixou vivos, exatamente para que nós venhamos testemunharmos para as pessoas, nossos familiares, quem tem filho, esposo, marido, primo, irmão, neto, pai, amigos que ainda não são crentes, e todas essas pessoas que nós temos contato, nós falarmos de Jesus para eles, nós mostrarmos que existe um Deus dos céus que tudo pode, e que mesmo quando as suas criaturas caíram, Ele providenciou um Salvador, e o Salvador é Cristo. E ao se convertermos a Cristo, nós passamos a sermos testemunhas de Jesus. Como o escritor João, ele diz isso na revelação do Apocalipse. Portanto, que Deus em Cristo nos guarde, continue nos fortalecendo. E eu convido os irmãos para ficarem de pé, para orarmos ao nosso Deus.